Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que nós elencamos os 7 artigos que foram mais curtidos diretamente na nossa página oficial. E esse é um Flash especial, nós estamos na 20ª edição, então nós já estamos aqui com 20 semanas trazendo mais essa perspectiva, mais essa ferramenta de publicidade dos nossos textos, dos nossos artigos. E em 7º lugar, hoje, um texto de minha autoria: a esquerdopatia de Wagner Moura ataca novamente. E é um comentário que eu desenvolvo sobre esse projeto do Wagner Moura de fazer um filme sobre a trajetória do Carlos Marighella, o terrorista, demos nome aos bois, que combateu o regime militar defendendo a implantação no Brasil de uma ditadura do proletariado, aquela famosa teoria marxista da ditadura do proletariado. Então não lutou por democracia, ao contrário do que alguns querem de qualquer maneira sustentar, de qualquer maneira defender. Mas o problema não é esse, o problema não é o filme, o problema é que o Wagner Moura busca, como mostra o artigo, o apoio do governo para produzir esse filme, e já começa nessa busca dando entrevistas para falar sobre essa intenção, ofendendo o povo brasileiro, ofendendo aqueles que são mais esclarecidos e que entendem que o próprio Marighella se assumia como terrorista, que isso não é apenas uma acusação fajuta. E chama todos esses de direita burra. Aqueles que conhecem a história de fato, como Wagner Moura parece não conhecer, são apenas uma direita burra e troglodita. Então essa é a crítica que o artigo tece. E em 6º lugar, o João César de Mello retorna com diferenças entre esquerda e direita, em que, a partir de uma perspectiva particular dele, a partir das observações que ele fez, ele defende que esse radicalismo, esse esgotamento do governo do PT produziu a queda da ilusão daqueles que endeusam a esquerda e demonizam a direita como se não se tratasse de alas políticas que são compostas por pessoas, por seres humanos, como tais falíveis, como tais imperfeitos, como tais propensos aos seus erros, aos seus desvios, mas aponta o João César no seu artigo que a estrutura que a esquerda construiu, sobretudo aqui no Brasil, na nossa realidade, é uma estrutura que se sustenta em cima do financiamento pesado de uma militância intolerante, situação que não se repete com aquilo que se chama de direita. Essa é a análise que o João César vai desenvolver no nosso 6º lugar. Em 5º lugar, o nosso diretor João Luiz Mauad nos traz a armadilha do estado de bem-estar. Em que o João Luiz Mauad analisa o livro novo do economista. Na verdade, ele sugere a leitura, que ele mesmo ainda não leu, pelo que ele diz no texto, mas a ideia desperta a atenção. É o livro do economista Fábio Jambiaghi, intitulado Capitalismo, Modo de Usar, cuja tese principal é aquela que o próprio Mauad vem defendendo na sua linha de textos e o próprio Instituto defende, é aquela de que falta um apreço necessário e saudável ao capitalismo por parte da sociedade brasileira, das instituições brasileiras, da cultura política brasileira. E a partir dessa rejeição ao capitalismo se estabeleceu um apreço exacerbado a uma distribuição social-democrata, por assim dizer, instrumentalizada por partidos de esquerda mais ou menos radicais, em que se doa, se distribui, se divide o que não se tem, porque não se gera riqueza, não se gera produtividade. É essa crítica que o Mauad aponta e sugere que se leia um livro que tem por objetivo tratar dessa carência cultural, de cultura política, que o Brasil ainda tem. Em 4º lugar, novamente um texto de minha autoria: a hipocrisia do CAIS UERJ e o Escola Sem Partido. É uma análise sobre o posicionamento que o Centro Acadêmico de História da UERJ emitiu durante a semana contra o projeto do advogado Miguel Najib, o Escola Sem Partido, que já deu as caras aqui no nosso site diversas vezes, em que simplesmente, como outros esquerdistas teóricos
e militantes ativos, eles parecem ignorar, de propósito, é evidente, a realidade da doutrinação ideológica que acontece nas nossas escolas e nas nossas universidades, ou antes, acabam por aplaudi-la, denunciam o apreço que eles têm por essa situação e o desejo que eles têm de que ela se mantenha. Então o artigo denuncia essa cegueira voluntária desses setores da sociedade que querem de qualquer maneira deixar as coisas como estão. Em terceiro lugar, o Jefferson Viana aparece com uma biografia sucinta de um político pouco conhecido na trajetória recente do Brasil. O título é Luiz Eduardo Magalhães, o melhor presidente que o Brasil não teve. Em que o Jefferson Viana, a partir de uma análise bibliográfica que ele fez, desenvolve os principais pontos da vida de um político que foi do PFL, do extinto PFL, era filho do ACM da Bahia, embora o Jefferson destaque que havia muitas divergências entre filho e pai em matéria de condução política, que defendia abertamente, lá pelos idos dos anos 90, uma reforma liberal no país, sendo elogiado inclusive por ninguém menos do que Roberto Campos. Então, essa biografia que o Jefferson traz aí no nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, o analista político Flávio Morgenstern traz a coxinha e a mortadela no Datafolha. Não é a renda, é a escolaridade. Esse artigo, na realidade, é uma análise estatística dos perfis sociais dos manifestantes que foram às ruas no dia 16 de agosto contra o governo Dilma, contra o PT, e os que foram no dia 20 a favor, em que ele procura desmistificar algumas distorções que são promovidas por certos setores de esquerda ou setores governistas, inclusive através da mídia. E em primeiro lugar, o João César de Mello, mais uma vez, com o seu artigo, cômico desde o título, Socialista de iPhone, além da piada. Aquela piada que a gente sempre faz, que os militantes socialistas, os militantes de esquerda, não deixam por isso de usar os seus acessórios construídos pelo bom e velho capitalismo, seus iPhones, os seus MP3 ou o que quer que seja. E o João César de Mello pega essa piada, o nosso primeiro lugar de hoje, e desenvolve uma análise aprofundada sobre o que está por trás disso, demonstrando que esses militantes fazem uso não apenas de produtos gestados no capitalismo, mas com todas as contradições que eles supostamente enxergam nesse sistema capitalista, por trás da sua produção, da sua constituição, gerados pelo mais livre, mais exacerbado empreendedorismo que produz aí as inovações que nós tanto desfrutamos na sociedade capitalista moderna. Esse foi o nosso flash de hoje, o 20º. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo diretamente na nossa página no Facebook, a relação estará aqui em cima, como sempre. Se estiverem acessando no YouTube, a relação dos links estará aqui embaixo. Na próxima semana, com o 21º Flash, nós estaremos aqui de novo, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.